Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, meu irmão e irmã, no Salmo 122, que é o salmo da nossa meditação nessa manhã. A palavra de Deus, ela nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Fala conosco, Pai, nessa manhã. Ministra aos nossos corações, Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esse salmo, ele está listado entre aqueles que é considerado os salmos das subidas, salmo das peregrinações. E via de regra, todo peregrino deveria participar de pelo menos uma das 3 festas religiosas que havia ali em Israel, para adorar a Deus junto com o povo do Senhor no templo. E esse salmo fala da casa de Deus. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E esse salmo fala dos sentimentos daquele que ama a casa de Deus. Um sentimento de amor, aquele que ama o Senhor. O salmista expressa nesse salmo sentimentos e condutas que são gerados no coração daqueles que amam a casa de Deus. Você ama a casa de Deus? Você ama a causa de Deus? Você está imbuído pela causa do Senhor, considerando que a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, e que então nós somos esse templo onde o Espírito habita. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? E na segunda carta de Coríntios 3,18 diz, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito. Então esse salmo, ele nos convida a uma profunda reflexão do que sentimos pela casa do Senhor e do que sentimos pela causa do Senhor. Ele nos convida a essa reflexão. Somos templo do Espírito Santo. E os sentimentos que o salmista expressa aqui, eu creio que é algo que Deus espera que haja no coração de cada adorador, de cada filho e filha de Deus. Porque ir à casa de Deus pode ser um prazer, mas também pode ser um peso. Sobretudo, se houver pecado. Sobretudo, se for só para cumprir um protocolo. O comentário da Bíblia de aplicação pessoal, ele diz assim que podemos considerar a adoração uma tarefa pesada, se tivermos pecados não confessarmos, ou se o nosso amor estivesse esfriado. Uma tarefa pesada. Então eu me dirijo a você que tem um ministério, você que se envolve na causa e que está envolvido na casa do Senhor. Em algum momento você já sentiu o peso? Porque eu já senti.
E isso não é bom. Nós devemos servir com alegria. E eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, independente do que o pastor pede que você faça, que você se envolva, os pastores querem que você venha todo culto de quarta, igreja cheia, quer que você se envolva, todos envolvidos em discipulado, todos envolvidos em grupo pequeno, todos participando de tudo. Isso é o que nós queremos mesmo. Mas eu quero dizer para você que você deve se envolver com alegria. O dia que uma tarefa, seja dar aula numa escola bíblica ou participar de um ministério, for um peso, deixa isso, porque Deus não se agrada disso. Então, considerando que esse salmo reflete as principais características da pessoa que ama a Deus, eu gostaria de refletir com você aquilo que o Espírito Santo deseja gerar nos nossos corações, como homens e mulheres de Deus, como aqueles que amam a casa do Senhor. E eu creio que um dos primeiros, e aqui eu listei aqui 7, hoje a pregação não é 3 pontos, e nós temos pouco tempo, mas vou tentar rapidamente falar sobre 7 sentimentos que o crente precisa nutrir no seu coração pela casa e pela causa de Deus. O primeiro sentimento é o sentimento de alegria. Olha o que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram. Alguns estudiosos vinculam essa alegria do salmista com a viagem a Jerusalém, com o retorno do cativeiro, do exílio babilônico. Então veja, 70 anos havia se passado. O primeiro sentimento de quem chegava a Jerusalém era alegria, alegria intensa. Na tradução de Eugene Peterson, ele diz, a tradução, ela assim: quando me disseram, vamos à casa do Eterno, meu coração pulou de alegria, e agora aqui estamos, ó Jerusalém, do lado de dentro dos seus muros. Esse versículo é uma metáfora que nos encoraja a frequentar a igreja, a casa do Senhor. Veja, não era uma alegria qualquer, era uma alegria gerada por um convite depois de 70 anos de privação. Você se lembra do tempo da pandemia? Quanto tempo você ficou privado de estar em comunhão? Nós ficamos privados. E como foi? Bom te ver, meu irmão Batioda, nos conversamos sempre, bom te ver aqui hoje. Mas veja, comparecer à casa do Senhor foi motivo de alegria, de festa, emotivo. Então, quantos nós já estivemos privados dessa alegria? Pelo pecado, por desconhecimento, porque nós não conhecíamos do amor de Deus. E veja a importância dessa alegria, porque a palavra de Deus diz em Neemias 8:10, que a alegria do Senhor, a nossa força é. Então precisamos dessa alegria. Nossos cônjuges precisam dessa alegria. Nossos filhos precisam dessa alegria, que é gerada pela presença de Deus, no templo, na casa do Senhor, porque ela nos fortalece. Uma alma entristecida se torna frágil, presa fácil do inimigo da nossa alma. Se quisermos refletir o amor de Jesus, precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus gere essa alegria no nosso coração. Gere essa alegria no nosso coração. A alegria ministra bênção na vida das pessoas. Música, louvor, adoração são formas de alegrar o ambiente que a gente frequenta. E aqui nós temos alegria. Poderia aqui, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Você conhece a Jesus. Você e eu precisamos expressar essa alegria. Alegria pela casa do Senhor. Agora deixa eu dizer uma coisa. Alegria pela casa do Senhor e pela causa, porque quando você sai e quando eu saio daqui, a alegria tem que ir junto, porque o Espírito Santo habita em você, habita em mim. A alegria é fruto do Espírito, e o templo nós levamos juntos. Então, veja, o rigor afasta as pessoas, não é com rigor
com exigência que nós refletimos a presença de Deus, precisamos levar a alegria. Primeiro sentimento. Um outro sentimento, que é um sentimento de temor e profunda reverência e admiração. Olha o que o verso 2 diz: pararam os nossos pés junto às tuas portas, e a exclamação: ó Jerusalém. É um sentimento de temor, de admiração, de reverência. Quando os peregrinos iam à cidade santa, então eles, logo que avistavam, eles paravam admirando a grandeza, a formosura da cidade. Então antes, veja, o que nós aprendemos aqui é que antes de entrarmos, antes de chegarmos à casa do Senhor, precisamos meditar sobre as nossas vidas, os nossos pecados, pedir perdão, reverência. Esse era um sentimento de temor a Deus. Veja, a casa de Deus é um lugar que precisa expressar profunda reverência e temor e gratidão. Somos exortados a refletir sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz isso: examine-se o homem a si. Somos pecadores, irmãos, erramos, incorremos em erro, julgamos mal. Esse gesto nos ensina que não podemos entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Veja, se o pano de fundo desse salmo, se o pano de fundo histórico desse salmo foi o cativeiro, então podemos imaginar a alegria que os peregrinos finalmente tiveram ao voltar. Porque a alegria não apenas por voltar, mas a alegria porque eles experimentaram o perdão de Deus, a reconciliação, estavam afastados. Passou o tempo da disciplina. Também havia aquela lembrança amarga no coração que os levaram para o cativeiro, que foi o quê? O amor se esfriando, colocando outras coisas no lugar do Senhor. Isso nos leva a refletir em nossas vidas, nossas atitudes, nossas palavras. Atos 2:43 fala da igreja primitiva. Em cada alma havia temor, e porque havia temor, muitos milagres, prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em Atos 9:31 diz que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, e crescia em número. Então, um adorador, ele precisa refletir ou expressar profunda reverência pela casa de Deus e pela causa de Deus. Um terceiro aspecto, não menos importante, é segurança e proteção. Versículo 3 diz: Jerusalém, que está construída como cidade compacta. Champlin, ele descreve a arquitetura dessa cidade como inigualável. A cidade parecia mais impressionante por causa da maneira como as muralhas foram construídas, como se fosse uma unidade. O visitante ficava admirado, espantado com a grandeza, olhando as edificações. A imagem que ficava na memória das pessoas era como a expressão do Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanece para sempre. Essa é a imagem que ficava. Segurança é um sentimento gerado no coração do adorador pela casa de Deus, um lugar seguro e firme. Estar do lado de fora da cidade significava estar desprotegido, vulnerável aos possíveis ataques de ladrões, salteadores. Nós não podemos deixar o nosso lar desprotegido, ou a nossa vida espiritual desprotegida. Precisamos estar
firmados na rocha que é Jesus. Nossa família precisa. Isso é um desafio de fé. Criando e trazendo os nossos filhos à casa do Senhor. O salmista também nos desafia a colocarmos a nossa confiança e a nossa esperança na presença do Senhor. Segurança e proteção. E a nossa segurança está nele por quê? Porque a nossa eternidade é com ele. Então, a nossa segurança não está aqui. O apóstolo Paulo ele fala que se a nossa segurança for, o que nós esperamos do Evangelho está só nessa vida aqui, nós somos os piores e os mais miseráveis. Mas a nossa esperança e a nossa confiança está no Senhor e na eternidade que Ele tem preparada para mim e para você. Um outro sentimento que precisa estar expresso por aquele que ama a casa de Deus é o sentimento de gratidão e testemunho. Olha o que diz o verso 4: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Subir à casa do Senhor como convém a Israel. Essa não é uma boa tradução. A tradução melhor, o termo correto seria testemunho. Então, para onde sobem as tribos de Israel para testemunhar e renderem graças ao nome do Senhor. Então, nós sabemos que havia uma obrigação dos homens, principalmente os membros masculinos, as tribos, de participar das 3 festas anuais que tinha. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, está registrado lá em Deuteronômio 16 e 17. Mas a motivação dos visitantes de Jerusalém era agradecer a Deus e testemunhar pelas bênçãos recebidas. Muitos cumpriam seus votos, levavam as suas ofertas. O ambiente era de gratidão que mantinha o povo unido. E o fato, irmãos e irmãs, é que a ingratidão e a insatisfação têm gerado ou tem sido a causa de muita ruína, tanto material quanto espiritual. Mesmo em tempos difíceis, como nós cantamos hoje aqui, nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Você é grato a Deus por tudo? Você é grato a Deus pela família que você tem? Você é grato a Deus pela igreja onde você congrega? Você é grato a Deus pelos irmãos? A palavra de Deus nos diz na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 16, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Expressão de gratidão e testemunho. Precisamos ser gratos a Deus e testemunhar daquilo que Ele tem operado em nossas vidas. Um quinto, e já estamos partindo para o final aqui, o Senhor é a nossa justiça. Nós buscamos justiça. Nós buscamos justiça nesse mundo, mas esse mundo não tem justiça para nos entregar. A justiça é a justiça do alto. Veja o que diz o verso 5: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Tronos aqui falam de autoridade, de onde vem a nossa justiça, e a nossa justiça vem de Deus. A tua justiça e a minha justiça, a justiça dos servos do Senhor vem do Senhor. Então, além do templo, a cidade de Jerusalém, ali também havia o palácio real onde o rei governava, e os tronos do juízo eram tribunais que ficavam às portas da cidade, onde os anciãos sentavam para ouvir as questões, deliberar essas questões de justiça. E comentaristas dizem que às vezes o próprio rei ia lá para resolver alguns assuntos e tomar decisões legais. Lembra da decisão que Salomão toma quando a mãe está preteando os filhos? Então veja, o trono de Israel e do povo de Deus estava em Jerusalém, mas a cidade também era conhecida por ser o lugar do trono de Deus, representado pelo trono. O profeta Isaías teve uma visão, no seu chamamento, lá no Isaías 6:1, no ano da morte do rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então esses tronos do rei de Deus significavam a autoridade, a presença de Deus. O ser humano anseia por justiça, mas a sociedade não é capaz de satisfazer essa ansiedade. Não há justiça nesse mundo. Somente diante de Deus. O homem sacia sua fome de justiça se estiver firmado na casa do Senhor. Portanto, entregar o trono a Deus significa submissão, obediência. Entregue o trono da sua casa ao Senhor. O trono da sua casa ao Senhor. 6. Sexto sentimento, a paz de Cristo e prosperidade. Versos 6 e 7 diz assim: orai pela paz de Jerusalém, e sejam prósperos os que te amam. Então, o maior sentimento, um dos maiores sentimentos dos visitantes de Jerusalém era segurança e paz. Era como se o céu descesse e tudo estivesse em perfeita harmonia. Consequência do domínio do Senhor sobre o seu povo. Então, se Deus for o rei e Senhor, haverá paz. Quem é que reina no meu coração? Se é o Senhor que reina, haverá paz. Dietrich Bonhoeffer foi contra o regime de Hitler, denunciou os desmandos, foi executado, mas no seu coração havia paz. Então não importa o que nós passamos, o importa é se existe paz no nosso coração. E o povo de Deus, ele tem essa promessa de Jesus. Jesus diz: eu vos deixo e eu vos dou a minha paz. Não é como o mundo dá. O mundo não tem paz. Mas o Senhor, Ele nos entrega a sua paz. Você tem orado pela paz? Orai pela paz de Jerusalém. Você tem orado pela paz de Jerusalém? Sejam prósperos aqueles que amam Jerusalém. E além disso, precisamos orar pela paz do nosso próprio lar. Porque, partindo pelo princípio, que lá na carta de Pedro diz que nós somos sacerdotes dos nossos lares, cada lar é uma Jerusalém, e nós precisamos estar orando pela paz da nossa Jerusalém. Você e eu precisamos estar orando pela paz do nosso lar. Se você quiser um lar abençoado, um lar com a presença de Deus, então é meu dever e o seu dever orar pela paz, buscar pela paz do nosso lar. A palavra de Deus diz em Mateus 5,9: bem-aventurados os pacificadores, porque esses é que serão chamados. Quem é filho de Deus? É pela paz. Romanos 12,18 diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com... E por que muitas vezes nós não conseguimos exercer isso? Porque nós queremos ganhar, muitas vezes, uma discussão. Esse texto nos desafia a orar pela nossa casa. Ore pela sua casa. Ore, porque a palavra de Deus, ela diz em Romanos 14,17, que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E aqueles que deste modo servem a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Você quer ser agradável a Deus? E finalmente, para não perdermos o nosso tempo estou correndo, você percebeu que eu estou correndo aqui, né? O sentimento de amor, porque o amor é o dom supremo. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. O amor deve nortear as nossas ações, o amor deve nortear os nossos julgamentos. É o amor, porque Deus é amor.
E porque Ele é amor, Ele compartilhou do que é. O amor é o maior dom, é o dom supremo, e é o dom que Deus quer derramar e compartilhar no nosso coração. A gente não tem discernimento. Você quer pedir um dom para Deus? Eu quero. Deus, me dá dom de revelação, me dá dom de palavra, me dá dom de milagre, me dá dom de cura, me dá dom de evangelho. E a gente esquece de pedir o dom supremo, que é o amor. O amor de Jerusalém, o amor dos peregrinos que haviam sido privados, era tão grande que eles não se cansavam de caminhar. Gente, caminhada. Nós temos automóveis. Não é nem no tempo de Wesley, era carroça. Você já imaginou os cavalos lá na frente? A brisa entrando para dentro da igreja. Hoje a gente tem cavalo mecânico. Tem algumas pessoas aqui que só um automóvel tem mais de 200 cavalos. Esse povo não se cansava, não havia distância, dificuldade que os impedissem de ir à casa do Senhor, não havia. Eu estava ouvindo esses dias Elias Dantas comentando, eu não me lembro, não me recordo, mas ele estava falando sobre a igreja perseguida, uma igreja, acho que eu não sei se é na China, eu não lembro onde é, mas lá os irmãos se reúnem e não tem louvor, não tem louvor, eles se reúnem nos lares, porque não tem louvor para não chamar atenção mesmo. Eu não me lembro qual país que é. Eu não sei se esse povo, eles se reúnem, acho que uma vez por mês para prestar o culto. E esse culto é agendado, e eles vão para o deserto. E lá tem louvor, então eles cantam só quando tem culto. E eles ficam mais de 2 horas louvando. E a pregação, que dura menos de 4 horas, o pregador foi muito fraco. Igreja perseguida. Agora nós estamos num conforto aqui, é um conforto que a gente tem. Eu louvo a Deus por esse conforto que a gente tem. Mas eu amo a casa de Deus e a causa do Senhor. Veja o amor desse povo. Para esses peregrinos que haviam passado 70 anos privados, não havia distância ou dificuldade que os impedisse de ir à casa do Senhor. E o salmista fornece aqui a principal razão pela qual ele se mostra tão zeloso. Ali estava a casa de Deus, o santuário, o templo. Esses versos 8 e 9, eles são uma oração. Percebeu o que é uma oração? É uma oração movida pelo amor aos irmãos e à casa do Senhor. Veja, ele diz aqui: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço. É uma oração. Haja paz em ti, por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. O próprio Deus é amor. Se não houver amor, não tem a presença de Deus. E a primeira carta de João, o capítulo 4 inteiro, ele vai falar sobre esse tema, porque Deus é amor. Mas a partir do verso 16, na primeira carta de João, a partir do verso 16, olha o que João vem dizendo aqui. A partir do verso 1 ele já diz, mas vou ler a partir do verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto
é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. E esse amor, meu irmão, irmã, é o amor gerado pelo Espírito Santo. O tema da nossa meditação é a alegria e amor à casa do Senhor. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei se você já veio na igreja por peso arrastado. Talvez os sentimentos dos quais nós falamos aqui, que são gerados pelo Espírito de Deus, pelo Senhor, é o amor, reverência, temor, segurança, gratidão, justiça divina, paz, testemunho. Eu quero orar com você. Não sei se existe alguma dessas coisas que tem preocupado talvez o teu coração. Talvez você tenha amor, você é uma pessoa, você tem alegria. Mas você não tem a segurança. Você ainda tem buscado talvez aquela justiça, que é a justiça desse mundo. Às vezes a falta de reverência, a confissão. Que o Senhor possa derramar hoje uma unção de gratidão, uma unção de alegria, uma unção de discernimento. Do privilégio de poder estar na casa de Deus. Porque assim como eu, talvez alguns de vocês foram privados por ignorância dessa alegria. Mas muitas vezes nós podemos ficar privados por pecado não confessado ou por um esfriamento espiritual. Que o Senhor possa derramar um forte avivamento no coração da igreja. E essa é uma obra do Espírito Santo. Espírito Santo, nós clamamos para que o Espírito Santo enche o nosso coração de avivamento. E não podemos confundir avivamento com um culto avivado. Nós gostamos de um culto avivado, um culto animado, uma palavra com ousadia, com intrepidez. Mas que esse avivamento possa vir sobre as nossas vidas, sobretudo, com disposição, com alegria, com amor, por servir a Deus, servir o outro. E por amor à casa do Senhor. Baixa a tua cabeça. Talvez você talvez Deus esteja falando com você nessa manhã. Ore ao Senhor. De todas esses sentimentos e características. Diga ao Senhor, Senhor, às vezes eu tenho percebido que é um peso.
Às vezes falta alegria. Quero reconhecer que às vezes, Senhor, dou desculpas, ou estabeleço outras prioridades. Deus quer que a gente ore dessa forma, meu irmão, sendo o mais verdadeiro possível, porque só assim é que Ele pode, então, entrar com a cura. Se nós não expormos ao Senhor as nossas feridas, o Senhor não derramará sobre nós a unção de cura. Então abra o teu coração nessa manhã, abra o teu coração e diga ao Senhor aquilo que o teu coração sente, aquilo que o teu coração necessita, aquilo que você precisa receber de cura do alto nesta manhã. Pai, vem sobre a sua igreja, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Nós, ó Senhor, assim como, Pai, a igreja foi alertada, porque abandonaram o primeiro amor. Nós também, Senhor, estamos suscetíveis a tudo isso. Por isso precisamos, ó Pai, que o Senhor venha derramar sobre nós um choque de realidade. Choque de realidade daquilo que somos e daquilo que o Senhor quer que sejamos. Nós oramos a Ti, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Abençoa a Tua igreja. Amém. Aleluia.